Olá, queridos, graça e paz, reverendo Josias. Agora estamos fazendo essa parte de liturgia bíblica após algum tempo ausente, mas a graça de Deus está sobre a nossa vida e nós podemos ainda dar continuidade. Alguns trabalhos e estudos têm requerido a nossa atenção e o que leva tempo, progressão, conhecimento. Mas estamos aqui hoje para falar sobre a palavra de Deus, não é? E hoje eu quero falar como essas coisas relativas à queda humana, síndrome da queda, como um fator impeditivo da progressão no conhecimento do Deus e Pai de toda consolação. Eu tenho aqui um texto base, que é o texto de Gênesis capítulo 3, dos versículos de 1 a 6, para a gente começar o entendimento, onde a gente lê o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Gênesis capítulo 1, de 1 a 7. Meus queridos, quando a gente tem aqui esse texto, me parece de bastante clareza o fato de que houve um questionamento por parte da serpente sobre aquilo que Deus disse. Quando nós temos em nossa consciência que a serpente é Satanás, quando nós sabemos, através da Bíblia, que responde a Bíblia, nos capítulos de Apocalipse, que diz que a antiga serpente, então você perceba que Satanás dialoga com a mulher, dialoga com Eva, e ele o faz de maneira livre, de maneira bastante, eu diria, natural, eu usaria essa palavra natural. Perceba que o diálogo da mulher com a serpente se faz em uma tranquilidade, quando a serpente chama ela a um questionamento e ela dá respostas à serpente dentro daquilo que ela compreende de Deus. A serpente, ela pergunta o que Deus disse, e diante da resposta da mulher, a serpente então introduz um elemento de dúvida, um elemento que caracterizaria o próprio Deus como sendo alguém interessado em esconder do homem coisas e situações que lhe fariam um homem melhor. Perceba que a intenção da serpente está em colocar no fruto que fora proibido características chamadas místicas. A serpente, ela diz que no dia em que a mulher comer, que a mulher tocar, ela vai ter os seus olhos abertos, conhecendo o bem e o mal, como Deus. Esse fator de comparativo como Deus é uma introdução à tentação do ego, a capacidade natural do homem de destronar a Deus e se colocar no lugar que lhe é devido. No fato de que
a ideia de comer o fruto e passar a ser como Deus leva Eva a também, tal qual a própria serpente, tal qual o próprio diabo, almejar, desejar o lugar de Deus. E nessa situação ela olha para o fruto e percebe nele algumas características que era bom para dar entendimento. Perceba que ela queria entender. Se ela diz que é bom para dar entendimento, ela percebe que tem coisas que ela ainda não sabe e ela gostaria de saber. Então, comer do fruto daria para ela esse entendimento que está oculto. As tentações, de uma maneira geral, elas nos levam a questionar a palavra de Deus. Todas as vezes que nós somos levados a questionar a palavra de Deus, nós somos tentados a retirar Deus da equação e nos assentarmos no trono de Deus como se fôssemos iguais a Deus. Quando isso acontece, Eva tem ela tem um despertar. Quando ela acorda dessa situação, embora os seus olhos fossem realmente abertos, embora ela tivesse ciência agora das coisas, isso de maneira nenhuma fez ela ser como Deus. Muito pelo contrário, tornou ela mortal. É como no conto de Branca de Neve, nas crônicas, não sei bem se de Spiderwick, mas talvez dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm contavam essas fábulas, onde uma maçã ela continha um veneno. Na maçã havia um veneno, e quando induzida a comer, a morder a maçã, ela cai em um sono profundo. No texto bíblico de Gênesis 3, Eva, ao invés de cair num sono profundo, ela acorda para uma triste realidade. Ela perdeu a comunhão com Deus e agora estava vendo o seu elo com Deus quebrado e estava percebendo o que é ser mortal. A mortalidade salta-lhe aos olhos e ela agora fica numa situação difícil. Muito bem, essa é a introdução do elemento queda nessa situação de um fator impeditivo da progressão no conhecimento do Deus e Pai de toda a consolação. Quando o homem cai, até porque, se esqueci, quero lembrá-los agora, Eva come do fruto e dá a Adão para que coma com ela. E quando eles comem, os olhos de ambos foram abertos. Perceba então que a queda lhes colocou numa situação de serem sentenciados por Deus e de, após a sentença, serem lançados fora do jardim. Perceba que ser lançado fora do jardim não se traduziu necessariamente em um afastamento da parte de Deus para com esse homem. O Deus que cria os homens é o mesmo Deus que está engajado no serviço de manutenção desses homens que cria. A queda do homem não é a queda de Deus. A queda do homem não é a derrota de Deus. A queda do homem é simplesmente um fator introdutório para que se perceba a continuidade do amor de Deus por esse homem caído. Perceba que Deus não ama somente o homem que está criado em estado de perfeição. Mesmo após a queda, o amor de Deus se evidencia quando ele se comunica com essas criaturas que agora estão caídas. Perceba que o próprio Caim recebe orientações de Deus antes de se entregar à devassidão do mal e se tornar alguém iracundo e, portanto, homicida. Deus fala mesmo com aquele que está afastado. E esse fato, ele é totalmente colocado para nós quando Cristo Jesus diz que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido.
que nessa manhã nenhum fator de queda, nenhum fator que lhe leva a lugares abaixo daquilo que Deus esperava de você, pode montar em você uma situação de impedimento da progressão do Deus de toda a consolação. Porque Deus é Pai, e o Pai consola, e Ele é misericórdia junto com o amor e junto com a justiça. Que Deus abençoe. Esse é apenas o vídeo introdutório. Nós estaremos dando sequência nos demais vídeos, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe você e vamos orar. Deus, hoje nós introduzimos esse vídeo. Eu quero pedir que o Senhor, com graça, toque no coração, na alma dessa pessoa que está a me assistir agora. Eu coloco, Senhor, diante de Ti a causa dessas pessoas, tais quais aos outros que virão assistir em momentos posteriores. Eu te peço a sua graça para que eles sejam levantados, erguidos e colocados de pé, mesmo diante de uma rachadura, diante de uma quebra. Refaz os vasos e põe, Senhor, conforme Tu mesmo quiseres, Senhor, refazendo-os e colocando para trabalho na Tua casa, por graça e por misericórdia. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.